O mistério dos 900 anos. Como os patriarcas viviam tanto? Você já parou para pensar que se a Bíblia estiver falando literalmente, Matusalém viveu o equivalente a quase 12 vidas humanas modernas? Hoje, nós vamos entrar em um dos maiores mistérios das Escrituras. Como Adão, Sete e Noé ultrapassaram os 900 anos? Seria uma genética sobre-humana, um erro de tradução ou um código simbólico que a arqueologia finalmente está começando a decifrar? O que a ciência diz sobre o limite de Hayflick e o que as listas dos reis sumérios revelam pode mudar sua forma de ler o Gênesis. Muitas pessoas abandonam a fé ou tratam a Bíblia como um livro de contos de fadas porque não conseguem conciliar esses números com a biologia. Se você é um buscador da verdade que não se satisfaz com respostas rasas, precisa entender que não estamos aqui apenas para especular, mas para buscar a profundidade da sabedoria divina. É necessário analisar o elo perdido entre a longevidade antediluviana e a nossa brevidade atual para compreender o plano do Criador. Uma das teorias mais fascinantes entre os estudiosos é a da redoma de vapor. Antes do dilúvio, a atmosfera da Terra poderia ser drasticamente diferente. Imagine um mundo com uma camada de proteção que bloqueava a radiação ultravioleta e uma pressão atmosférica que dobrava os níveis de oxigênio, quase como uma câmara hiperbárica natural. Nesse cenário, o envelhecimento celular seria retardado. O dilúvio, portanto, não teria sido apenas uma inundação, mas o colapso de um ecossistema que sustentava essa superlongevidade. Se olharmos pelo lado da biologia, Adão e Eva foram criados com um DNA perfeito, sem mutações, sem doenças hereditárias e sem o acúmulo de erros genéticos que temos hoje após milênios de história. Pense na genética como uma fotocópia. A primeira é perfeita, mas a milésima cópia da cópia começa a sair borrada. A Bíblia mostra um declínio matemático exato. Logo após o dilúvio, a idade cai de 900 para 400, depois 200, até chegar nos limites que conhecemos hoje. É a assinatura de uma entropia genética. Diante desses fatos, surge o questionamento: esses anos eram literais ou simbólicos? Para muitos, acreditar no impossível é um exercício de fé na soberania de Deus sobre a biologia. Para outros, entender que Deus pode usar símbolos para transmitir verdades espirituais é o caminho para a compreensão. Independentemente da interpretação, a verdade sempre aponta para um Criador que detém as chaves da vida e do tempo. A arqueologia traz um componente ainda mais intrigante. A Bíblia não é o único registro a falar de homens que viviam eras inteiras. A lista de reis sumérios, encontrada em tabuletas de argila, menciona soberanos que governaram por períodos extensos antes de uma grande inundação. Por que culturas diferentes que não se conheciam concordariam que no início a vida humana era absurdamente mais longa? Isso sugere que o Gênesis não está inventando uma história, mas relatando uma memória coletiva da humanidade sobre uma era de ouro perdida. Para alguns teólogos, no entanto, os números não são sobre biologia, mas sobre honorabilidade. No Antigo Oriente Próximo, números altos eram frequentemente usados para mostrar a importância de uma pessoa. Viver 900 anos seria uma forma de dizer que aquele patriarca era extremamente fiel e abençoado por Deus. Nessa visão, a Bíblia estaria usando uma linguagem cultural da época para dizer que estes homens eram gigantes espirituais que lançaram as bases da civilização e da fé. Independente de quantos anos eles viveram, o que realmente importa é o que fizeram com o tempo que tiveram. A preservação da vida e da saúde dos patriarcas tinha um propósito específico. Devemos buscar que cada dia da nossa própria jornada, seja ela curta ou longa, seja gasto com sabedoria, que a nossa vida seja renovada pelo Espírito e que o medo da brevidade da existência seja substituído pela esperança da eternidade. No meio de todos esses homens de 900 anos, destaca-se a figura de Enoque, que viveu apenas 365 anos.
A Bíblia diz que ele não morreu, porque andou com Deus e Deus o levou. O segredo aqui é que a qualidade da caminhada com o Criador é mais importante do que a quantidade de velas no bolo de aniversário. Enoque entendeu em 3 séculos o que outros talvez não tenham entendido em 9, que este mundo é apenas uma preparação para algo muito maior. Entender os mistérios do Gênesis nos mostra como a ciência e a Bíblia podem caminhar juntas na busca pela verdade. O conhecimento sobre nossas origens serve para iluminar o nosso presente e nos dar clareza sobre o nosso destino. Ao compartilhar esse conhecimento, ajudamos a levar a luz que liberta para mais mentes que buscam respostas para as perguntas difíceis da vida. O mesmo Deus que sustentou as células de Matusalém por quase 1 milênio é o Deus que sustenta o seu fôlego de vida hoje. Não devemos nos preocupar excessivamente com o tempo que nos resta, mas sim com a mão de quem segura o nosso tempo. No fim das contas, a nossa vitória sobre o tempo começa no momento em que decidimos confiar plenamente naquele que é eterno e imutável. Para que este projeto continue crescendo e alcançando mais vidas, eu gostaria de te fazer um convite especial. Apoie o nosso canal Devocional com Deus. Se este conteúdo edificou a sua vida, inscreva-se agora mesmo e ative as notificações. O seu engajamento é fundamental para nós. Por isso, não saia daqui sem deixar o seu comentário, pois assim você nos ajuda a produzir mais conteúdos como este e a levar a palavra a lugares ainda mais distantes. Muito obrigado por assistir o vídeo todo e por fazer parte da nossa comunidade de fé. Que Deus te abençoe grandemente.